Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar. O nosso programa é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul. E nessa edição, na edição do Mês da Mulher, nós vamos falar sobre a atuação das mulheres nos espaços de poder e quais os desafios delas que ocupam cargos de liderança. Com a gente no estúdio, a Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Tatiane Dias de Oliveira, que também é chefe da 7ª Seção do Estado-Maior-Geral da Corporação. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada. E nós também vamos conversar com a delegada Fernanda Félix, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada, Lívia, eu agradeço a oportunidade. Bom, e antes do nosso bate-papo, nós vamos conferir alguns dados recentes sobre as mulheres em posições de chefia e liderança no Brasil e no mundo. Por muito tempo, a ideia das mulheres em funções de prestígio era considerada uma realidade distante. Ao longo da história, elas cuidavam do lar e da família, enquanto os homens conquistavam seu espaço no ambiente corporativo. Mas, através de muita luta e persistência, as mulheres têm se projetado cada vez mais em cargos que antes só eram ocupados por homens. Podemos citar a segurança pública, a construção civil, o ambiente de negócios, a gestão pública, a política e muitas outras áreas. Apesar dos avanços, a percepção da sociedade em relação à mulher ainda precisa melhorar. Dados da pesquisa Atitudes Globais pela Igualdade de Gênero, publicada em 2019, mostram que 3 em cada 10 pessoas no Brasil admitem que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe. A resistência às mulheres líderes é maior entre os homens, alcançando 31% deles, enquanto 24% das trabalhadoras no Brasil pensam da mesma forma sobre serem lideradas por alguém do mesmo sexo, segundo o estudo da Ipsos. A boa notícia é que no Brasil elas já estão sendo mais aceitas. O percentual de empresas com pelo menos uma mulher em cargos de liderança foi de 93% em 2019. Um salto considerável em relação aos 61% do ano anterior, conforme a última edição da International Business Report. E você, o que acha sobre a ocupação das mulheres nos espaços de poder? Bom, a gente observou aí no nosso VT que as mulheres realmente estão ocupando cada vez mais os espaços de liderança. Aqui ao meu lado 2 exemplos, uma delegada, uma tenente-coronel. E eu gostaria de saber delas antes, da gente partir para o bate-papo efetivo de como é ser uma mulher e trabalhar em espaços tipicamente masculinos. Vou aqui colocar uma aspas. Pedir para que elas comentem, façam um breve currículo. Tatiana, se você puder falar um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que você ascendeu na carreira no Corpo de Bombeiros para a gente? Sim, Lívia. Eu estou na corporação desde os 18 anos, vou completar 21 anos esse ano, 2020, na corporação. E é uma profissão, como você mesmo disse, entre aspas, masculina, né? Eu sou da primeira turma de mulheres do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, não haviam mulheres antes da minha entrada e da Tenente-Coronel Carla. É um universo extremamente masculino, né? Mas a gente, com muito profissionalismo, fomos conquistando espaço dentro da corporação e também era uma novidade para a comunidade, para a população sul-mato-grossense, porque até então não tinha, né? Olha, eu ia partir agora para o currículo da Fernanda, a gente já vai falar com a delegada, mas como é que foi a recepção dos colegas bombeiros com essa primeira turma de mulheres? Olha, era uma incógnita, né? Nós prestamos o concurso aqui e fizemos a Academia de Bombeiro Militar no Distrito Federal, então ficamos 3 anos lá. E esse tempo a gente só poderia imaginar como seria. E quando chegamos, a reação, no geral, foi de surpresa, de não saber mais ou menos lidar com mulheres dentro da corporação.
Então, muitas curiosidades aconteceram por conta da própria rotina deles, né? Não tinha mulheres no quartel, então eles eram mais à vontade. A partir do momento que a gente chegou, algumas coisas começaram a mudar. Então, até a questão, por exemplo, trivial de banheiro feminino era difícil nas unidades, né? Eles tinham um comportamento mais solto entre eles, mas aí quando a gente começou a tirar serviço, aí eles, opa, tem mulheres aqui. E uma vez a gente estava indo para uma ocorrência, eu me lembro muito bem, estava todo mundo se equipando, colocando luva, máscara, e aí antes de eu colocar a máscara eu fui retocar o batom. Aí um deles falou, realmente, agora temos mulheres na corporação. Agora mudou tudo. Bom, falar com a delegada Fernanda, delegada da DEAN, que além de tudo também está à frente de uma missão muito grande, né? Que é defender as mulheres, combater a violência de gênero. Fernanda, contar um pouquinho pra gente essa sua trajetória na polícia. Então, na polícia eu estou há 18 anos. Não chega aos 21 da Tenente Coronel Tatiane, mas estou quase lá também. Eu entrei na polícia com 21 anos, no cargo de investigadora de polícia. Então, eu fazia o 3º ano da faculdade de Direito. Então, prestar o concurso para delegada já era naturalmente ali o meu ambiente. Mas quando eu saí da academia de investigadora, lá em 2002, a minha primeira lotação foi o Garras. E foi, assim, uma receptividade muito difícil para mim também, que eu fui a primeira investigadora mulher que foi trabalhar no Garras em 2002. Não, e só explica para as pessoas que estão nos assistindo, porque a polícia tem várias vertentes. Sim. E o Garras lida exatamente com o quê? Então, o Garras é um grupo que trabalha enfrentando roubos a bancos, sequestros, cárcere privados e, em geral, roubos a banco e casos complexos. E lá só havia equipes de homens policiais, né? Eu e mais uma colega fomos as primeiras a inovar na polícia e também foi uma receptividade bem difícil que eu tive naquele momento, lá em 2002. Depois foram outras policiais lotadas lá, mas realmente eu senti uma boa resistência lá nessa minha primeira delegacia. E aí em 2006 teve o concurso para delegado, eu já tinha acabado de formar, passei no concurso, fiz a 2ª academia de polícia, aí então como delegada de polícia. Trabalhei 4 anos em Dourados e lá eu trabalhei na delegacia de atendimento à mulher, que no interior não são as delegacias especializadas, né, que as especializadas ficam só na capital, lá são as DANs. Então eu fui titular da DAN de Dourados por 2 anos. Em Dourados eu fiquei 2 anos no plantão e 2 anos na delegacia de atendimento à mulher. E depois eu vim para a capital e já é a 3ª vez que eu passo pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Mas agora foi a primeira vez como delegada titular. É um cargo muito, muito difícil, é um enfrentamento da violência e da masculinidade todos os dias, aquela masculinidade tóxica. E quanto ao tema do nosso assunto hoje, do nosso debate, é natural que as mulheres, elas ocupem esses espaços de poder, já que nós somos maioria da população mundial, mais de 50% da população é feminina. Então nós temos que ocupar realmente nossos espaços de poder e dividir esse poder com os homens, porque a gente também tem que lutar por elas. E eu gostaria de saber de vocês, o relato aqui da Fernanda foi bastante interessante, ela na DEAN tendo que batalhar todos os dias com uma masculinidade, com essa representatividade de homens que já estavam mais acostumados a ocupar esses espaços. E eu queria saber o seguinte, como é que é transpor essa barreira, esse preconceito? Foi difícil para vocês em algum momento? Tem alguma história assim interessante que a gente possa relatar aqui? No meu caso, né, e eu acredito que a doutora também tem enfrentado muitas situações de preconceito, só que não é uma coisa que ficou no passado. Para minha surpresa, eu imaginava assim, daqui a uns anos já vão se acostumar com mais mulheres em posições de poder, mas ainda continua, então ainda tem muito a se fazer.
E cada vez que a gente vai galgando, novos desafios vão aparecendo. No início de carreira, é mais aquela questão de provar a sua capacidade, que a impressão que tem é que a gente tem que provar todos ser os melhor dias, que os provar outros todos os dias a nossa competência. Né? É um peso, parece que maior para nós mulheres, né? Ah, não, você é mulher, você não queria estar aqui? Então vai lá e prova se você é capaz. Isso é constante. E à medida que a gente vai galgando, que é o natural da nossa carreira, situações de poder, né? Cargos de poder maiores, os desafios também, porque não é só interno, são os desafios internos. Aquelas pessoas que interagem com a gente também, fora da corporação, também precisam ter essa percepção que a mulher está garantindo ali, está lutando, batalhando pelo espaço dela, tanto quanto um outro homem qualquer. Então, não precisa ser mais ou menos. É só cada um batalhar profissionalmente para ter o seu lugar, o seu espaço. E a gente observou na reportagem que nós passamos agora há pouco que realmente os homens, eles têm muito mais resistência com as mulheres em cargos de chefia. E eu acredito que isso seja atribuído também à vontade da mulher ser mãe. E às vezes o homem, ele tem um certo preconceito quando a mulher deixa um ambiente de trabalho para atender um filho que ficou doente ou para cuidar escola, da casa. A gente prova a nossa capacidade todos os dias, mas eu acredito que a gente consegue vencer todos os dias com o respeito e com a competência que a gente tem demonstrado. Assim como na Polícia Civil, na Polícia Militar, nos bombeiros militares, também existe esse ambiente masculino que está deixando de ser um pouco masculino para ser equilibrado, dividido entre os gêneros. Então é isso, a gente trabalha bastante para conquistar nosso espaço e que cada vez venham outras mulheres nos representar e dar continuidade a essa abertura de espaço que a gente teve. E eu gostaria de saber de vocês também se isso é imaginário ou se existe. Ao sair de casa, essa mulher que ocupa um cargo de delegada da DEAN, de tenente-coronel à frente de uma seção, à frente de uma equipe, por exemplo, ela sai de casa meio que incorporada a profissional para também separar o sentimento daquilo que ela está vivendo no dia a dia. Nós mulheres temos várias atribuições, né? Nós somos profissionais, mas nós não deixamos de ser mãe, de sermos esposas, cuidar da casa, e eu dou conta de fazer tudo isso, de ser uma boa profissional, de representar bem minha instituição, de fazer o meu trabalho, mas também dar a atenção que o meu filho merece, que a família merece. Então a gente se divide em várias, mas no final do dia assim, o sentimento de missão cumprida, que nós damos conta realmente do recado. E eu tenho uma curiosidade, você tocou na história do batom. Antes de sair, passou o batom, aí os homens, colegas ali falaram, agora nós temos mulheres na equipe. E como é que foi essa adaptação até os dias de hoje? 21 anos se passaram, além de mulher numa primeira turma, era também muito nova, imagino eu, né? Não vou perguntar aqui a idade dela, não é, gente? Não tem problema. Mas essa adaptação com o tempo, achou que realmente o mundo está avançando? Sim, avançou, mas como eu havia dito, né, ainda há muito o que fazer. Então, a nossa própria corporação, ela ainda está se adaptando à situação de ter mulher trabalhando dentro da corporação. Como? Um equipamento, por exemplo, de proteção individual. Todo mundo vê bombeiro combatendo incêndio, vê aquelas capas de incêndio, aquele equipamento de proteção. Aquele equipamento, normalmente, ele vem em tamanho grande. Muitas de nós temos um estereótipo um pouco menor. Então, muitas enfrentaram desconforto a utilizar o próprio equipamento de segurança, porque era maior do que a estatura delas, do que o que caberia. Então, nossa corporação está passando ainda por adaptações. Então, agora, quando vai fazer um processo licitatório de compra de roupas de aproximação de incêndio, já sabe que tem que comprar números menores. Porque antes, se a média era, por exemplo, um tamanho M a G, agora tem que comprar P, PP, para poder se adequar à bombeira militar que vai estar trabalhando.
né? Então, são adaptações que foram surgindo de acordo com o passar dos anos, foram as percepções. Então, ainda tem muito o que se evoluir. Bom, e a gente vai deixar o resto desse bate-papo para o próximo bloco, tá super interessante. Nós vamos para um rapidíssimo comercial e a gente já volta. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Alemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. E o programa Mulheres em Debate está de volta e nessa edição nós estamos falando sobre a ascensão profissional das mulheres. Com a gente no estúdio, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Tatiane Dias de Oliveira e a delegada Fernanda Félix, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. Nós estamos comentando aqui sobre os vários desafios que as mulheres enfrentam quando chegam em cargos mais altos nas corporações, principalmente nessas profissões que envolvem o corpo de bombeiros, que envolvem a polícia. De repente, nós temos naquele imaginário a questão da força física e no intervalo a gente sempre comenta alguma história interessante e curiosa, e a delegada Fernanda estava comentando de quando ela entrou no Garras, no início da carreira, muito nova, terceiro ano de faculdade. 22 anos, foi bem difícil. Tinham policiais que não queriam policiais mulheres dentro da viatura. Foi uma resistência bem puxada. Mas hoje eu fico feliz em estar à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e poder ajudar outras mulheres. A gente atende hoje 800 mulheres por mês, vítimas de crimes sexuais, violência doméstica e familiar. A gente combate esse machismo todos os dias. Então já é um avanço muito grande aqui na nossa capital existir assim, a união de todas as instituições que lá trabalham. Na Casa da Mulher Brasileira, ali tem uma vara de violência doméstica, tem uma promotoria especializada só no tratamento das medidas cautelares, que são as medidas protetivas de urgência, a Defensoria Pública lá dentro também, o encaminhamento para o local de trabalho, nós temos a FUNTRAB lá também. Então, agora nós temos toda uma estrutura, nós policiais, para ajudarmos outras mulheres que estejam sofrendo ou que não consigam sair do ciclo da violência doméstica. E é um avanço muito grande, um reconhecimento do governo também, que essas mulheres elas precisam de ajuda e de um atendimento especializado, e que a nossa capital dispõe desse espaço. E a gente observa, por exemplo, até no âmbito da violência de gênero, da violência doméstica, um pouco dos resquícios da sociedade que ainda é do patriarcado, digamos assim. E esse reflexo também, de certa forma, é claro que com a escolaridade, níveis de escolaridades mais altos, a gente espera outras atitudes dos homens, mas reflete um pouquinho que a sociedade ela está caminhando e vai chegar a algum nós lugar. estamos evoluindo, eu acredito, mas aí vai demorar uns 200, 300 anos para chegarmos numa igualdade de gênero. Mas a gente está aqui agora fazendo a nossa parte, batalhando para que isso aconteça no futuro. E eu tenho uma curiosidade falando agora a respeito do treinamento. Por exemplo, nós falamos de mulheres que hoje prestam concurso, passam para a polícia, para o corpo de bombeiros, polícia civil ou militar, e elas passam por um treinamento que exige bastante. É um treinamento praticamente igual que os homens têm, ou é o mesmo treinamento?
Não é praticamente, é o mesmo treinamento. É o mesmo treinamento. Então, não tem essa diferenciação durante o curso. Não, Tudo nem que na os homens prova do fazem, teste de aptidão física, Sim. é o mesmo. É o mesmo. Então, tudo que os homens vão treinar, ter conhecimento, nós também. Então, inclusive, no nosso plano de carreira, não tem diferenciação, quadro separado para mulher e para homem. A gente concorre às mesmas vagas, então, tudo que um faz, o outro faz. É interessante a gente deixar isso claro aqui, porque muitas pessoas que prestam concurso e até as que estão dentro das corporações pensam que pelo fato de uma mulher estar pleiteando uma vaga, ela vai fazer o trabalho administrativo, que não é verdade. Não, dentro da corporação são várias atividades que a gente desempenha. Então, principalmente no início da carreira, praticamente nossas atividades são operacionais. Então, todo o treinamento é voltado para isso. Mas há muita técnica dentro do Corpo de Bombeiros. É um treinamento diferenciado, requer uma certa condição física, sim, mas não há nada que a gente não consiga desenvolver, tanto que somos hoje um número já considerável dentro da corporação e a gente quer cada vez mais aumentar o número de mulheres dentro da corporação para a gente que haja um equilíbrio. Um equilíbrio, né? Mas ainda nos concursos da segurança pública, a maioria dos aprovados ainda são homens. Então, leva um tempo, né, para equilibrar esse número. Agora, eu acredito que a Polícia Militar esteja aceitando a divisão dos cargos entre homens e mulheres, mas eram destinados alguns cargos para as mulheres e tantos outros, o dobro para os homens. Nós tivemos nesse último concurso, né, tanto para bombeiro quanto para a Polícia Militar, a livre concorrência entre os gêneros, né, mas por uma imposição também que houve do Ministério Público junto com o Judiciário. Mas é recente essa decisão, né? E outra coisa interessante também, as próprias mulheres, né, o número daquelas que procuram um concurso, tanto de polícia como do Corpo de Bombeiros Militar, ainda é inferior ao dos homens. Talvez por essa questão de, não vou dar conta de fazer. De pensar que é difícil. Isso é coisa de homem. Não, há lugar para todos. Há atividades para todos desenvolverem. E tem como aproveitar a aptidão de cada um que entra num local específico, né? E tem a questão da vocação. Tem também, a vocação também, que a gente já destina aquela pessoa para o cargo porque sabe que vai se dar bem, tem afinidade com aquele trabalho. E as mulheres, na opinião de vocês, elas são capazes em desempenhar não só profissões que exigem a força física, estratégia, inteligência, mas também de liderar equipes? Sim, isso é sem dúvida. Somos a prova viva, né? Somos a prova e estamos aqui. Qual é o diferencial das mulheres? Até para o pessoal que está nos assistindo. O diferencial da mulher, eu acredito que é a responsabilidade. Nós somos muito responsáveis, a gente leva muito a sério o nosso trabalho e tudo que é nossa obrigação. Às vezes também falta esse lado responsável nos homens, com horário, com metas, com trabalho, com eficiência, com comprometimento. O perfeccionismo da mulher também. A mulher tem mais esse lado. E o carinho que trata aquele trabalho, acho que tem a questão do sentimento também envolvido. E o trabalho policial nos bombeiros, ele endurece? Vocês se pegam às vezes em casa meio duras, assim, meio ríspidas, porque pode ter sido um resquício desse lado profissional, desse lado delegado, desse lado tenente-coronel? O cargo requer uma certa seriedade, né? Mas a gente consegue, sim, sentir a dor do outro, da outra. A gente vai num local de crime também, às vezes, sente aquela dor da família que perdeu um ente familiar, às vezes num suicídio, num acidente de trânsito, tantas outras situações que as pessoas passam, então a gente sente a dor da pessoa, sim, endurece a seriedade do cargo, mas a gente também sabe se colocar no lugar do próximo. Talvez esse seja o grande diferencial das mulheres, né? Essa capacidade um pouco mais aprimorada de estar no lugar do próximo, né? Eu vi um comentário, eu acho que foi no Globo de Ouro, uma mulher, uma artista falou o seguinte, por que o mundo se parece tanto com os homens? Porque nós elegemos homens, os nossos políticos e que fazem nossas leis e que regem a nossa vida são
homens políticos. Então, ela pedia, naquele momento, para que as mulheres votassem em mulheres, para que essas mulheres possam fazer leis pensando também nas mulheres, e não somente no olhar masculino que os políticos têm. Por que, na opinião de vocês, mulheres podem ter preconceito com outras mulheres ocupando cargos de chefia? Eu acredito que seja muito fortalecido numa questão cultural. Que, assim, independente de homem ou mulher, nós vivemos numa cultura ainda machista, numa sociedade patriarcal. Então, isso também tem que ser trabalhado na própria mulher. Existe mulher que ela não se reconhece como vítima de violência porque ela está tão imersa naquela cultura machista que acha que é normal. Então, eu atribuo a essa situação. E, como a delegada falou, vão ser anos ainda a gente labutando, trabalhando para ir mudando esse hábito, essa concepção, essa cultura. Eu concordo com a Tenente Coronel que a questão realmente é cultural e que vem passando de geração para geração. Mas a tendência é mudar, porque antes nós não víamos tantos casos de violência doméstica. Não que eles não existissem, eles existiam. Só que as mulheres elas não procuravam ajuda. Agora elas procuram ajuda. Elas tentavam arrumar uma às vezes um xingamento, uma ofensa, uma ameaça. Era aceito, era natural no casamento. Hoje o homem tem que saber que ele tem que respeitar a sua mulher, o amor da sua vida e que tem que tratar bem, sim. E se não estiver bem, ele tem que sofrer as consequências da lei, porque isso é um crime, né? É a violência doméstica. Antes o homem era chamado de covarde que batia em mulher. Agora ele é um criminoso. Então ele tem que sofrer os rigores da lei. E sobre a questão política, é até interessante a gente relatar e registrar aqui, nesse mês de março, mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que aqui em Mato Grosso do Sul, em âmbito estadual, nós não temos mulheres representantes na Assembleia. E na Câmara de Vereadores nós temos 2 mulheres e agora com as eleições nós não saberemos como é que vai ser essa renovação e é interessante mesmo que, como nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, as mulheres também peçam para que outras mulheres que se candidatarem ou que quiserem, né, entrar nessa aventura de ter um cargo público possam defender pautas de mulheres, inclusive com toda uma rede de apoio, né, com organismos que vão dar a ela subsídio para trabalhar. E a DEAN faz muito isso, o Corpo de Bombeiros faz muito isso. É um olhar de mulher para mulher, que pode melhorar muito a nossa vida, né? É um toque sensível a um outro olhar que antes era só masculino. E para a gente finalizar, o programa infelizmente está chegando ao fim, vou pedir para que as nossas 2 convidadas façam alguma consideração aproveitando essa data comemorativa de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Começar com a Tenente Coronel Tatiane. Obrigada pela sua participação com a gente. O que a gente pode deixar para as mulheres que querem, né, conquistar, querem ser bem-sucedidas em suas carreiras profissionais e ainda se sentem acuadas com esse universo masculino? Eu recomendo que se dediquem, né, aos seus sonhos, não esmoreçam nos primeiros desafios, porque os desafios, eles são constantes na nossa vida. Mas a gente se dedicando, a gente pode ser o que quiser. A gente trabalha, mantém a casa, mas a dedicação é o que é importante. E cada vez mais as mulheres têm a percepção que precisamos umas ajudar as outras, né? Nós temos a competitividade dentro do ambiente de serviço, mas uma competitividade saudável. Ela precisa entender que uma fortalecendo a outra, os caminhos vão ficar mais fáceis de serem trilhados, né? Então, esse é o meu recado. Muito obrigada pela sua participação aqui com agradeço. a gente. Delegada Fernanda. Esses dias eu estava ouvindo aquela música do Almir Sater, Tocando em Frente. E aí tem um versinho que fala assim, todo mundo carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então eu acredito que tanto mulheres quanto homens têm que procurar buscar a felicidade. Como a Tenente Coronel falou, o nosso lugar é onde a gente quiser. É na política, é na polícia, é no bombeiro.
ou se optar ficar em casa, é uma opção da mulher, é direito dela a escolha, mas buscar a sua felicidade. Quero agradecer a participação aqui das nossas duas convidadas, muito legal o programa de hoje e a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, não deixe de seguir a programação da TV Assembleia nas mídias sociais e, é claro, compartilhar o nosso link do YouTube. Até a próxima!